Mais uma delação premiada contra Bolsonaro está sendo especulada em Brasília. A delação de Felipe Martins, o assessor que redigiu e entregou a minuta golpista para Bolsonaro, que está preso. Só que Felipe Martins tem muitas outras informações porque ele foi também integrante do gabinete do ódio. Então a delação de Felipe Martins pode implicar Bolsonaro, Carluxo, Anderson Torres e várias outras pessoas. Mas ela não deve sair agora, deve sair mais pra frente, após o depoimento de Bolsonaro marcado para o segundo semestre, quando possivelmente vai acontecer. Só que a esquerda está com temor. A esquerda teme que a operação contra Bolsonaro possa virar uma nova Lava Jato. Inclusive, eu tenho um temor com relação a Alexandre de Moraes, porque ele pode ser considerado suspeito no futuro. Na sua opinião, essa delação vai sair, ela é bombástica, vai pegar Bolsonaro em cheio e você teme que essa operação vire uma nova Lava Jato? Se você quer a delação, deixa o like e se inscreva no canal. A delação do Felipe Martins está sendo especulada pela revista Veja, pelo menos foi a Veja que trouxe a informação para nós. Essa é uma especulação que começa a acontecer nos bastidores de Brasília, muito baseado naquilo que aconteceu com o Mauro Cid, que era braço direito de Bolsonaro, teve a sua prisão preventiva decretada por conta do escândalo dos cartões de imunização de Bolsonaro, e aí depois de um certo tempo encarcerado, Cid abriu o bico. E ele abriu o bico conduzindo toda a operação da Polícia Federal para dentro da organização criminosa comandada por Bolsonaro de dentro do Palácio do Planalto, com o objetivo de atacar as instituições da República, com vários núcleos como a BIM Paralela, joias, atos antidemocráticos e vários outros segmentos. Felipe Martins está preso. Ele foi um dos presos na operação da Polícia Federal que mirou Bolsonaro e seus aliados. O Felipe Martins, ele é especulado e é suspeito, segundo a Polícia Federal, de ter redigido a minuta golpista e tê-la entregue a Bolsonaro. E Bolsonaro depois fez todas as edições. O fato de Felipe Martins ter feito a minuta e essa minuta ter sido encontrada, ou uma dessas versões, na casa do Anderson Torres, mostra que Felipe Martins pode colaborar com uma delação apontando para Anderson Torres. E Torres pode acabar delatando o Bolsonaro, como o Felipe Martins também pode delatar Bolsonaro. Só que Felipe Martins era integrante do gabinete do ódio e isso também pode implicar Carlos Bolsonaro. É uma delação bomba contra Bolsonaro, essa delação do Felipe Martins. E nós temos informações vindas do celular de Mauro Cid que Bolsonaro participou sim da edição da minuta golpista. Porque quando a minuta foi entregue a Bolsonaro, havia algumas prisões ali previstas, de Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes. O Bolsonaro pegou a minuta, eu não vejo o Bolsonaro redigindo a minuta, tá? Sentado, escrevendo, indo, apagando, pensando no texto. Não faz parte do perfil de Bolsonaro. Eu acredito que ele deve ter falado para alguém redigir ou enxugar a minuta. Combina mais com o estilo do Bolsonaro. Então Bolsonaro cortou algumas prisões, deixando somente a prisão do Alexandre de Moraes. E havia até uma data, hora, para que essa prisão do Moraes acontecesse. Isso não estava previsto na minuta, mas era discutido ali nos bastidores do governo Bolsonaro. E é aí que está o grande problema dessa situação, pessoal. A revista Veja também trouxe para nós a informação de que existe um temor nas esquerdas. Um temor que essa operação contra o Bolsonaro possa acabar virando ou lembrando os piores momentos da Operação Lava Jato, quando prisões preventivas eram feitas como um instrumento para forçar delações premiadas. Nós tivemos a delação do Mauro Cid a partir de uma prisão preventiva e agora é especulado também a delação do Felipe Martins. Se isso acontecer, toda a operação começa a perder credibilidade porque você começa a ter ali instrumentos ilegais. E há uma outra preocupação agora com o Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes começar a levar muito a sério essa minuta golpista, a minuta previa a prisão dele. Portanto, ele é parte interessada nas investigações. Se ele é parte envolvida nas investigações porque o ato, o crime, o mirava, ele não pode julgar. Porque ele é envolvido. Ao ser envolvido, ele é declarado suspeito. Então ele precisa sair da investigação e entregar a investigação para
outra pessoa. Porque se Alexandre de Moraes continuar nas investigações, envolvido diretamente com a minuta golpista, plano de matá-lo, como nós já vimos, plano de prendê-lo, e ele der a sentença para Bolsonaro e para todos os envolvidos, futuramente ele pode ser declarado suspeito. E todo o processo tende a ser anulado. Não por falta de provas, porque nós temos provas a dar com pau com relação à atuação de Bolsonaro como chefe de organização criminosa, e é por isso que ele vai ser condenado. Mas pela atuação do Alexandre de Moraes. Moraes precisa ter muito cuidado nesse momento. A Polícia Federal está tendo cautela. A gente sabe. O Ricardo Noblat do Metrópolis trouxe informação de que o texto que embasou a operação contra Bolsonaro passou pelas mãos de vários delegados que estão participando das milícias digitais, da investigação do inquérito das milícias digitais, e também pelo próprio Alexandre de Moraes. E toda a prisão preventiva, todos os alvos e todas as buscas e apreensões foram minuciosamente detalhadas na operação, para não haver nenhum tipo de abertura para questionamentos futuros. Porque existe essa cautela. A prisão preventiva do Bolsonaro, por exemplo, já poderia ter acontecido, mas não vai acontecer. Porque Bolsonaro só será preso depois que toda a operação for finalizada e depois que Bolsonaro prestar o depoimento. Segundo informações também da CNN Brasil e do Metrópolis, o depoimento de Bolsonaro sobre essa operação vai acontecer somente no início do segundo semestre. E toda essa operação, ou essa investigação, deve ser finalizada em novembro. Nossa, mas por que existe uma cautela? E como nós falamos, são muitos agentes, pessoal. São muitas pessoas envolvidas nessa organização criminosa, são centenas de pessoas. Querem um exemplo? Marcos Doval, senador da República. Marcos Doval, ele tinha um plano junto com Daniel Silveira de gravar Alexandre de Moraes usando equipamentos da ABIN. Até que ponto o Marcos Doval, senador, não conversou com o general Augusto Heleno para ter esses equipamentos? Isso precisa ser investigado. E não é possível você ter uma delação premiada antes do depoimento do Bolsonaro. Porque como que o Felipe Martins vai saber o que o Bolsonaro falou sobre ele? Para poder, inclusive, se defender junto com a delação premiada. E a gente sabe que o Bolsonaro, ele vai fazer de tudo para livrar a sua cara. Inclusive, jogar aliados aos leões, como ele fez com o general Augusto Heleno. Com o general Augusto Heleno, o Bolsonaro deu uma entrevista falando o seguinte: não, eu nem usava a inteligência. Essa história aí de espionar, colocar infiltrados nas campanhas, foi ideia do Heleno. Ou seja, o Bolsonaro, ele simplesmente jogou a culpa da BIM Paralelo nas costas do Heleno. Para falar que, olha, a ideia é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tinha autonomia para fazer. Todos os meus ministros tinham autonomia para tomarem as suas próprias decisões, sem me envolver. Então Carlos não tem culpa. E vocês, pela criação da BIM Paralela, e vocês, aliados que foram investigados, a culpa não foi minha, a culpa foi do general Heleno. Bolsonaro tem um álibi forte para isso, porque na reunião que foi divulgada pelo Alexandre de Moraes, Bolsonaro fala: nós precisamos fazer alguma coisa. Vocês têm que fazer alguma coisa antes da vitória do Lula. Ele não dá uma ordem direta. Ele não chega pro Heleno e fala assim: espione fulano, espione ciclano. Ele não chega pro Felipe Martins e fala: Martins, faça a minuta golpista. Ele não falou para o Anderson Torres: bloqueie as rodovias. E ele também não falou para o Mauro Cid vender as joias nos Estados Unidos. O que ele falou para o Cid? Dê um jeito. O que ele falou para os ministros? Façam alguma coisa. É sempre um discurso dúbio. E na hora que houver o julgamento dele, ele vai se defender. Eu não dei ordem nenhuma. Mas Bolsonaro sabia da ocorrência de várias situações que aconteciam dentro do governo e ele não coibiu. Então, mesmo sem dar ordem, ele se beneficiava, ele planejava. E como o líder máximo da organização criminosa, ele era o responsável pela criação da cultura organizacional e pelos direcionamentos culturais de ações que haviam naquela organização. Por isso, Bolsonaro vai ser preso. Ele não vai conseguir escapar, mas ele vai tentar. Até as últimas consequências e vai entregar até o último aliado para se livrar da prisão.